A nossa obra começa com esse senhorzinho bem aqui, mas não se preocupem, não é uma obra de Sekai. E o cara, ele tá todo estourado na calçada. Só que na sua frente está seu neto, e ele tá vendo toda a situação, pois esse era o seu avô, e ele acaba de capotar. E não é só isso, ele capotou igual o Gojo, foi dividido em dois, para a alegria de seus fãs. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E dessa forma, o vovô desse garoto, ele morreu. Só que não escorre lágrimas do menino. Ele sequer está triste. Esse cara era a única família que ele tinha. E enquanto ele tá vendo sua casa destruída e as duas partes do seu avô no chão, ele fica se perguntando que tipo de humano terrível ele é. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Só que uma memória vem em sua mente, quando ele achou uma erva espiritual. E ele mostrou para o seu avô. Seu avô disse que ele fez um bom trabalho e o garoto ele parecia feliz. O velhote falou que a erva ela parecia bastante grande e que ela iria custar um bom dinheiro, pois eles viviam nessa montanha e faziam isso para sobreviver. O garoto fala que achou uma toca de raposa e lá tinha vários filhotes. O velhote pergunta se ele capotou os filhotes, mas o garoto disse que não e pergunta por que ele faria isso, já que a mãe deles poderia aparecer e ela iria ficar triste. O velhote fica aliviado e fala para ele deixar as coisas de lado, pois agora é hora do jantar. O garoto fala ok e vai guardar tudo, mas o velhote dá um aviso para ele e o velhote pede que ele cumpra o pedido para ele. O garoto pergunta o que e o velhote fala para ele nunca mostrar seu lado verdadeiro para as outras pessoas. Só que com esse pensamento, o garoto ele fala para o seu avô que não vai poder cumprir essa promessa, pois olha o olhar desse psicopata. É sexo! Uou! O moleque pega essa foice e fala que não vai poder cumprir essa promessa, pois agora ele vai querer vingança. Passando alguns dias, numa cidade calma, aparentemente, tem uma carroça passando por ela, e nessa carroça tem vários bandidos, e a população ela tá revoltada, pois esses bandidos são bastante perigosos, e tava causando tumulto nessa região, e geral fica xingando esses caras, chamando-os de vermes inúteis. E enquanto eles estão passando, todo mundo manda eles morrerem, e em um restaurante, tem um cara na janela observando tudo, e o cara presta mais atenção em apenas uma carroça, e nessa carroça tá o nosso garoto. Ele fala que o garoto é muito jovem e deve ter quase a idade de seu mestre. O atendente desse lugar fala para ele não se preocupar e não subestimá-lo, pois essa criança é mais perigosa que os outros bandidos. O de chapéu fala que presumiu isso, já que ele tem uma carroça própria só para ele. E por aqui podemos entender que nosso garoto ele fez um pequeno massacre. O carinha de amarelo fala que ele nem fica mais surpreso, pois esse de chapéu faz parte do mundo Murim. Só que ele diz que o carinha ficaria surpreso se soubesse quantas pessoas aquele moleque ele capotou. Conversa vai, conversa vem. O de amarelo ele vai direto ao ponto e pergunta o que ele quer dessa vez. O de chapéu fala que quer contratar algum jovem cuja morte não seja importante. E enquanto ele tá falando isso, ele olha para o lado, pois alguém jogou uma pedra no garoto. Esse alguém tá xingando esse garoto, falando que ele merece a pior das mortes. Eu tô passada, chocada. Os dois ficam olhando essa cena atentamente e quando o carinha olha direito, ele vê uma semelhança com seu jovem mestre. O de amarelo fala que esse jovem é bastante bonito e que esse cara parece uma mulher e seria um pecado capotar um rosto tão belo assim. Então ele é? Então o de chapéu se levanta e fala que não tem mais nada a pedir a ele. O carinha fica meio zangado, pois eles acabaram de conversar, mas o de chapéu só tá saindo. E lá fora, ele fala que já achou a pessoa que ele estava procurando, pois aquela pessoa vai ser perfeita. Então quando chega a noite, no castelo interior do condado, é onde fica a prisão, e os guardas estão patrulhando. E dentro de uma cela está o nosso jovem, e ele tá pensativo, pois agora ele acha que ele se arriscou demais, pois o verme que ele estava procurando acabou sendo mais forte do que ele pensava, pois ele era impressionante. Ele agarrou nosso garoto com apenas uma só mão. E nosso garoto acha que ele era um monstro. E esse foi o cara que capotou seu avô. Só que ele era diferente de outras pessoas. Ele era forte demais. E ele não pôde fazer nada. E mesmo se ele lutasse contra ele novamente, o resultado iria ser o mesmo. Pois o nosso garoto, ele não consegue pensar em nenhuma maneira de sobreviver ou derrotar aquele cara. E o que o nosso garoto tá pensando agora é em artes marciais. E se ele aprender isso, talvez um dia ele consiga capotar aquele homem. Só que nesse momento, ele nem sabe se vai ter a chance de capotar ele. Nesse momento, em seus pés, uma nuvem começa a aparecer. E o garoto fica se perguntando o que diacho é aquilo. E quando ele sente o cheiro, não é um cheiro normal, é um cheiro que ele sentia diretamente, cheiro de ervas. E ele consegue sentir perfeitamente quais foram as ervas que foram colocadas nessa fumaça. E enquanto ele tá falando dos ingredientes em sua mente, geral dos guardas lá fora começa a desmaiar, pois eles começam a ficar sonolentos, pois isso é uma fumaça sonífera. O garoto ele começa a fechar os olhos e quando ele fecha completamente, a porta se abre e alguém entra. E esse alguém tá olhando para o nosso jovem e é aquele homem do chapéu.
chapéu. Nesse momento, ele começa a desamarrar o nosso garoto e acha interessante, pois a semelhança é inacreditável. Só que nesse momento, o nosso jovem ele abre o olho e em uma resposta rápida, ele mete um chutão nesse velho. Assim ele sai correndo desse lugar e não vai desperdiçar essa chance de fugir. E o nosso jovem só conseguiu ficar acordado, pois não combinaram essas ervas direito. Então, o efeito sonífero não funcionou muito bem. Só que nesse momento ele para, pois todos os seus pontos de pressões foram pressionados. Então esse cara do chapéu fala que ele não vai conseguir se mover. E o jovem fica surpreso, se perguntando de quando foi que o cara alcançou ele. Assim o garoto é jogado na parede, então ele deduz que esse cara usou artes marciais e se pergunta se foi ele que capotou seu velho. Mas ele olha direito e percebe que não, pois o cara que capotou tinha uma cicatriz no olho. E a única coisa que o nosso jovem pode fazer é ficar jogado lá no chão, já que ele não consegue se mexer. E o nome desse guarda é Guarda-Khan. E quem avisou isso foi seu jovem mestre que acabou de chegar. O guarda fala que pediu para o jovem mestre ficar na carruagem, mas o cara fala que nunca esteve em uma prisão e queria saber como ela era. Então ele olha para o garoto e pergunta se esse é o jovem que vai substituir ele. Paralisado, o nosso prota fica só olhando, enquanto esse cara responde que sim. Então o velhote levanta o nosso prota e assim o garoto ele mostra seu rosto. Nosso jovem ele fica surpreso, pois esse garoto é uma xerox do nosso protagonista. Ele acha que isso só deve ser o destino, pois eles são idênticos. O jovem mestre se senta e pergunta para ele se ele estava indo para o caminho da morte, pois daqui a 2 dias ele iria ser arrastado e esquartejado. O nosso garoto responde que sim, e o jovem ele fica surpreso, falando que a vida é tão injusta, pois eles nasceram com o mesmo rosto, só que ele é um jovem mestre e o garoto é apenas um bandido. E o nosso garoto ele fica meio chateado. Então o carinha fala que vai dar uma oportunidade para ele, a oportunidade dele se tornar o terceiro jovem mestre e a chance de ser o seu substituto. O nosso jovem ele fica surpreso e ele quer abraçar essa chance. E o garoto fala que isso não vai ser difícil. Ele vai ficar numa mansão aconchegante, com comidas deliciosas e lindas serviçais, que vai fazer tudo para ele, e ele vai ter o privilégio de provar as coisas que ele nunca provou. E assim que isso acabar, ele vai ganhar dinheiro suficiente para viver uma vida como um homem livre. Só que ele vai ter que fazer uma coisa: se ele for aceitar essa oferta, ele vai ter que comer essa pílula. O jovem pergunta se é veneno, e o do chapéu fala que não queria acreditar em bandido sem uma forma de dominar ele. E se ele for bem sucedido, o do chapéu vai dar um antídoto para ele. Ele pergunta como ele vai fazer. O nosso garoto olha para essa pílula, lembra de seu avô e fala que essa vai ser a segunda chance dele. Então ele decide comer ela. Os dois ficam felizes, pois esse cara fez o que eles estavam querendo. E olha a cara desse bosta. Mas a única coisa que o prota quer é vingança. E depois dele engolir isso, ele pergunta se agora ele vai dar essa chance para ele. O jovem mestre fala que ele fez uma escolha sábia. É mentira! E ele manda o Guarda-Khan desfazer dos selos de ponto de pressão, para que esse cara possa caminhar. Então o Guarda-Khan vai lá e se desfaz do selo. E o nosso prota, ele fica bastante aliviado. O Guarda-Khan fala que vai guiar eles e pede para seu jovem mestre ficar atrás deles. O carinha fala para o nosso prota ele andar na frente, então o Guarda-Khan ele olha tudo ao redor. E quando ele vai chamar os outros dois para falar que tá tudo limpo, ele tem uma surpresa. Mas que porra é essa? Pois o nosso garoto está segurando a cabeça do jovem mestre dele. Só que não está segurando de uma forma legal, pois o jovem mestre, ele queria dar uma olhada no prota em um ângulo de 360 graus. O Guarda-Khan ele fica furioso e seu jovem mestre cai capotado no chão. Eita porra! O nosso protagonista dá aquele ops e fala o que eles vão fazer agora, pois o falso jovem mestre, ele acabou de capotar. Tava ruim, agora parece que piorou. E se vocês estão curiosos para saber o que aconteceu para o prota estar nessa prisão, vamos voltar alguns dias atrás. Era noite em uma cidade e estava tudo pegando fogo. E uma pessoa estava caminhando com a cabeça na mão. E a fala dele era que tudo isso era divertido. E era um garoto correndo com a foice, tentando capotar todo mundo. Socorro! E com esse sorriso lindo, ele falou que tudo era divertido. Ele estava pensando que isso era pelo motivo de seu avô ter capotado. Mas na verdade, a emoção que ele estava sentindo ao capotar várias pessoas era alegria. Mas ele ainda lembra de seu avô falando para ele nunca mostrar para ninguém sua verdadeira face. E a verdadeira face dele é sangrenta. Ele fica se perguntando que tipo de expressão facial ele tem enquanto ele capota pessoas. Mas isso é respondido logo, pois enquanto ele faz isso, ele tá sorrindo. E sorrindo com muita alegria, pois essa é a verdadeira natureza que o seu avô não queria que ele mostrasse. Enquanto isso, ele vai caminhando alegremente até uma outra pessoa. E essa pessoa está pedindo por ajuda. E para deixar ele viver, ele fica se perguntando se a verdadeira natureza dele é de uma pessoa malvada. E enquanto ele não tem essa resposta, ele só vai continuar capotando pessoas. Mas enquanto ele vai capotar essa pessoa, ele leva um chutão. E é aquele carinha do chapéu que capotou seu avô. O prota, ele bate nas coisas e fica todo arrebentado. E é jogado para longe. Ele se levanta tossindo e o
o carinha lá atrás fica surpreso e ele acha impressionante dele ainda tá vivo, mesmo depois de ele ter levado esse chute. E o nosso jovem, ele tá irritado, pois atrapalharam a alegria dele. E vendo esse cara, ele percebe que ele é perigoso. E o velhote fala que parece que ele não aprendeu artes marciais. E mesmo assim, ele conseguiu sobreviver ao chute dele. Então ele segura esse garoto pelo pescoço e levanta ele para o ar. E o garoto fica pensando que esse cara não é humano. Enquanto isso, o do chapéu fala que ele é interessante, pois esse velho fala que ele estava se perguntando quem era o cara que estava seguindo ele. Só que ele nem pensava que era apenas um garoto, que nem sequer treinou artes marciais. E enquanto o Prota descobre que esse cara foi quem capotou seu avô, ele leva uma espadada no bucho. O Prota ele começa a dar aquelas gorfadas de sangue. O velhote fala que para uma criança conseguir sobreviver ao ataque fatal dele, mesmo ele não tendo sido treinado em artes marciais, é bastante impressionante. E o cara resolve apenas capotar ele logo, pois se deixar ele vivo, vai ser perigoso no futuro. E o velhote fala que ele não deveria sair capotando pessoas, pois assim ele marcou o destino dele, que é ser capotado. Dessa forma, o garoto ele começa a perder a consciência, pois ele está perdendo bastante sangue. Assim ele desmaia, e dessa forma ele pensa que capotou. Quando ele acorda, ele descobre que não morreu, mas logo ele vai morrer. E a única coisa que ele queria era ter uma segunda chance. Se ele tivesse isso, não faria nada para estragar, ele só iria aproveitar. E foi isso que passou na mente do nosso garoto, enquanto ele estendia a mão até o jovem mestre. E quando o jovem mestre caiu, ele deu aquele ops e falou que ele acabou morrendo. E perguntou para o soldado Khan o que eles deveriam fazer. O soldado Khan parte furiosamente para cima dele e pergunta o que diacho ele estava fazendo. Pergunta logo se ele realmente quer morrer. O nosso prota sorrindo fala que é o contrário, pois supondo que ele fosse se arriscar por esse jovem mestre, o perigo iria ser bastante real, e ele não ia obedecer cegamente uma pessoa. E o guarda Khan, ele acha interessante, pois esse garoto é bastante forte. Ele pergunta para o garoto se ele não considerou a possibilidade dele ser capotado. Nosso prota fala que se fosse para capotar ele já teria feito isso. Em resumo, ele fala que não tinha nenhum apreço a seu jovem mestre. O guarda Khan fala que isso é um absurdo e joga o nosso garoto no chão. Assim ele dá aquela pressãozinha no prota, puxa sua espada e fala que vai capotar ele agora. O prota pergunta se isso é necessário mesmo, e o guarda-Khan pergunta por que não seria. O prota fala que ele tomou o veneno que ele deu e ele não pode viver sem um antídoto. Isso significa que ele não tem outra escolha a não ser obedecer a ele, e pergunta se não é uma boa oportunidade para ele, pois o jovem mestre da mansão agora é um cão leal a ele. Conversa vai, conversa vem, o carinha percebeu que o prota tá querendo fazer, que é dele trair seu jovem mestre e usá-lo como fantoche. E o prota só confirma isso com esse sorriso, e o velhote fica com essa cara. Mas como não tem muita coisa que ele possa fazer, ele concorda com isso, mas deixa o prota na dúvida, e com essa dúvida, ele aponta essa espada para o nosso garoto. Passa alguns segundos e a espada tá do lado do nosso jovem, e passou bem pertinho dele. O velhote fala que de agora em diante, ele não é mais um bandido, e sim o jovem mestre Monkey Kyong. Eu não entendi o que ele falou. O prota dá aquele sorriso, e quanto mais ele sorri, mais pescopeta ele fica. Assim eles vão para a mansão, e nessa mesma noite eles começam a se trocar. O velhote fala que ele não vai conhecer ninguém dessa mansão, e fala também que ele não está em posição de fazer pergunta, pois agora ele escolheu ser uma marionete e não um substituto. E se ele for pego, não receberá o antídoto. O prota fala que está tudo bem, então o velhote vira para ele e o prota já fica meio desconfiado. Então o velhote fala que se ele desobedecê-lo ou tentar qualquer outra coisa, ele vai capotá-lo imediatamente. O prota sorrindo fala que tudo bem, que ele vai obedecê-lo, mas sabemos lá no fundo que isso nunca acontece. Então o cara dá uma pílula para ele e fala que todo dia ele tem que tomar uma dessa, pois se ele não tomar, o veneno vai se espalhar pelo seu corpo, e fala para ele manter isso em mente. Então amanhece e o prota está lá comendo essa bolinha, e ele fala que teve sorte, por enquanto, já que é um milagre ele ter sobrevivido àquelas facadas. Só que agora ele ganhou uma vida nova, e ele já pensa logo que é o vovô dele protegendo ele para que ele não capote logo. E o prota não pretende capotar mesmo, pois enquanto ele não se vingar, ele não vai ter paz. E ele aposta que aquele cabeção pensa que o prota morreu, pois o cadáver do jovem mestre foi encontrado naquela prisão. E novamente ele tá pensando em artes marciais. E esse clã, ele é famoso por essas artes, então ele vai fingir ser o terceiro mestre e vai aprender isso. E depois que ele aprender, ele vai procurar o arrombado que capotou seu avô. Ele lembra de como seu avô morreu e, sorrindo, diz que vai fazer o mesmo com aquele cara. E nesse castelo, nesse lindo dia, o nosso jovem, ele tá almoçando e ele tá pensando em como conseguir aprender artes marciais. Só que tem um pequeno problema que tá irritando ele bastante. O guarda-Khan colocou alguém na porta para ficar vigiando ele, e foi esse carinha aqui, Gosha, discípulo do guarda-Khan. E olha a cara de pau mandado dele. E ele também tá irritado. Fala
fala que o guarda-cã ele amanheceu e ele fica pensando que diacho tem de tão especial numa criança que nem aprendeu artes marciais, porque na noite anterior esse maluco ele ficou surpreso, pois o guarda-cã falou para ele que ele matou o jovem mestre e ele estava desesperado e se perguntou o que diacho iria fazer com o plano. O guarda-cã falou para ele não se preocupar, pois a função dele não mudou, é para ele ficar de olho no pirralho e não é para deixar ele sair para lugar nenhum. Enquanto isso, ele vai preparar outro plano e depois deles conseguirem isso, ele vai jogar o nosso garoto fora. E agora a única coisa que ele pode fazer é ficar do lado de outra pessoa. Esse maluco ele lembra o Khan e ele deu veneno ao nosso garoto e fala que vai ser difícil ele desobedecer. O maluco diz que não, pois o guarda-cã fala que ele não é o tipo de pessoa que vai obedecer de forma tão fácil. Ele era um prisioneiro que estava no corredor da morte e mesmo assim ele conseguiu capotar o jovem mestre. E enquanto o guarda-cã sai, ele avisa para esse cara para ele ter cuidado, pois aquele jovem é bastante perigoso. E o maluco tá lá e não tá acreditando nisso e fica batendo a cabeça na parede, se perguntando o que diacho uma criança que não aprendeu nada pode fazer. Só que ele não pode ir contra as ordens do seu superior. E o Proto tá lá, só ouvindo esse barulho, pois o nosso Proto ele tá irritado e tá se perguntando qual é o motivo deles precisarem de um substituto, pois o guarda-cã só botou ele nesse quarto e foi embora. Pois o pouco tempo que ele está nesse lugar, ele percebeu que esse local não é tão perigoso assim como ele pensava, pois esse local é bastante seguro. Então ele tá pensando e tentando imaginar qual é o outro motivo para eles precisarem disso. Mas o Proto sorrindo sabe que ele não vai dizer esse motivo, então ele vai precisar descobrir sozinho. E ele já imagina logo que como o jovem mestre dele morreu, o guarda-cã tá pensando em mudar de lado. Então lá fora, o maluco ele já tá quase desmaiando de sono, então o Proto abre a porta. E esse maluco ele acorda, e acorda bastante assustado. Ele pergunta se o Proto ele precisa ir para o banheiro, mas o Proto fala que não precisa, ele só vai passear um pouco, pois quer um pouco de ar fresco. Pergunta para ele se ele quer ir com ele. O maluco fica irritado, manda ele calar a boca e voltar para o quarto. E se ele não fizer isso, ele vai ver sangue. O Proto pede para ele para manter isso em segredo, pois se ele fizer isso, nada vai acontecer com ele. O guarda empurra o Proto para a parede e manda ele lembrar de seu lugar, pois nada de bom vai acontecer se ele o irritá-lo. E olha o olhar de peixe morto do Proto. Ele tá querendo capotar alguém. Então ele fala que definitivamente esse cara é mais fraco que o guarda-cã. Então ele segura no ombro desse cara e já arremessa ele para o chão, igual o guarda-cã fez. O maluco fica surpreso e o Proto já começa a apertar os pontos de pressão dele. O doidão fica se perguntando por que o corpo dele não se mexe e já imaginou logo que o Proto selou os pontos de pressão dele. E ele pensa que esse cara aprendeu artes marciais. Só que o Proto ele fica surpreso e pergunta por que ele está se movendo, pois ele copiou direitinho a manobra que o guarda-cã fez. E assim continua cutucando o cara. E o cara ainda está mais surpreso, pois o maluco ele apenas copiou uma pessoa. Copiou isso apenas vindo uma vez. Então ele percebe agora que o guarda-cã estava certo. Esse doido ele é perigoso. Então ele lembra o nosso garoto e pergunta se ele esqueceu do veneno, pois se ele não tiver esquecido, ele logo vai morrer, se ele não tomar aquela pílula para regular o veneno. E quando o veneno ativar, ele vai sangrar por todo o corpo até que ele morra. Mas o Proto nem tá ligando para isso e só segura a cara desse maluco. Então o Proto morde seu dedinho até sair sangue e fala que tinha esquecido do veneno. Assim ele começa a despejar sangue na boca desse maluco e o maluco já começa a entrar em desespero, pois agora em seu corpo tem bastante veneno. Então o pensamento ele fala que agora ele tem que circular mana, pois só assim ele vai poder expulsar o veneno. Então o Proto dá um chute nele e fala que bebeu todos os tipos de veneno quando era pequeno. E em certo ponto, o sangue dele começou a se transformar em veneno. E só dele lamber o sangue dele, ele já sabe quais ervas que eles usaram para criar o veneno que deram para ele. E diz que a maioria dos venenos não funciona nele. Então ele não está preocupado. E sorrindo ele fala que não precisa se preocupar, pois neutralizar esse veneno é praticamente nada. Então ele lembra esse cara que ele queria fazer uma pergunta. Então ele pede para ele contar tudo sobre a maçã. E olha a cara de medo desse doido, pois ele percebeu que nosso Prota, ele é um demônio. Se fodeu. E longe dali, no salão principal da mansão, tem uma pessoa e o mestre está deitado na cama. E o mestre da mansão está bastante doente. E no momento, é esse maluco que está cuidando dele. E ele já fala que provavelmente não vai ter solução, pois todos os conhecimentos que ele tinha, ele já usou no mestre. E ele não conseguiu encontrar nada que causou essa doença. E em pensamento ele fala que ele deveria ter escolhido logo o sucessor da mansão, pois dos 4 filhos dessa mansão, o mestre ele não escolheu nenhum para ser herdeiro. E por conta disso, ela está em um estado, aquele estado que chamamos de calmaria antes da tempestade. E vocês sabem de quem eu tô falando, né? Pois nesse momento, os irmãos eles irão derramar sangue para descobrir quem vai tomar a posição de líder.
e a primeira esposa gostaria que seu primeiro filho fosse o herdeiro, e ele não sabe o que diacho essa mulher vai fazer. Então a mulher chega e pergunta como está o mestre da mansão, e essa coisa feia é a primeira esposa. O médico tenta falar para ela o que está acontecendo, mas ela não quer saber, só quer saber o que está acontecendo com ele. O médico pede desculpa, mas para ele ainda falta conhecimento, pois ele não sabe dizer o que o mestre tem. A mulher fala que já estava esperando isso, e bota a mão na testa, mostrando que está preocupada. Então ela fala que como é a doença misteriosa, ela vai mandar buscar um xamã, pois provavelmente ele vai conseguir a solução. O maluco ele fica surpreso e tenta avisar essa senhora, pois o xamanismo não passa de uma crença falsa, e ele pergunta como ela pode recorrer a esse método. Então ela dá aquela olhada para o médico e pergunta se ele quer que o mestre capote. O médico fala que não é isso, mas ela tá irritada e fala que não quer ouvir mais nada e manda ele sair, pois já mandou chamar o xamã. E as empregadas começam a tirar esse senhor desse local. E sorrindo, essa mulher fala que vai deixar com o xamã essa missão de encontrar a doença do seu mestre, e fala para não deixar ninguém entrar nesse local, nem mesmo uma alma penada. E em outro local, o maluco tá falando para o Prota toda a situação da mansão, e como o Prota parece ser inteligente, ele entendeu tudo. Então, como tudo foi contado, eles resolvem sair desse lugar. O maluco pergunta para onde, e o Prota só olha para o local onde eles vão, e depois confirma que agora ele vai ver o mestre da mansão. E enquanto eles estão saindo, o maluco ele vai explicando para o Prota o que eles iriam fazer com ele. Era pegar o substituto, que iria ser ele, e fazer o filho mais velho tentar assassiná-lo. E o maluco só confirma isso, pois esse era o melhor plano que eles tinham. E esse maluco da foto é o primogênito dessa família. O doido ele tem uma marca na bochecha, isso é de nascença, ele adora beber e é bastante mulherengo, ponto dele ir quase todo dia para a taverna. Só que ele é ganancioso e cruel, e ele é o mais desqualificado para governar o clã. Já o segundo filho, ele tem 18 anos, e ele parece um tamanho, com um olhar bastante penetrante. Ele é bastante inteligente e muito astuto, e ele pode fazer qualquer coisa para se tornar chefe da família. O plano dos dois era reunir esses dois em um lugar, eles iriam provocar uma situação, e um dos dois iria tentar capotar o substituto, e depois que qualquer um baixasse a guarda, os dois eles iriam acabar se matando. Isso iria ser o plano perfeito, pois dessa forma, independente de quem iria viver, os dois irmãos eles iriam tentar assassinato, e dessa forma eles iriam ser eliminados como sucessores. Então o jovem terceiro filho ele facilmente ganharia essa competição, só que houve uma pequena variável: ninguém esperava que o Prota fosse capotar o terceiro jovem mestre. Então nesse momento o guarda pergunta para o Prota por que ele vai até a mansão. O Prota fala que se ele ouvir direito, a vida e a morte dele depende do senhor feudal, então esse é o motivo dele visitar. E o maluco com medo já fala logo que o guarda-can não vai gostar nada disso. Então nesse momento o Prota pede para ele guardar esse pequeno segredo, e o doido já fica preocupado, pois quem vai se ferrar é só ele. Então lá na mansão tá essa Mocreia, e ela tá esperando alguém, e não muito longe dali esse alguém vem, e é o xamã. E quando ele se aproxima, ele pergunta se já pode ver o mestre. Ela fala que ouviu dizer que ele é bastante milagroso, então ela diz que vai confiar nas habilidades dele apenas uma vez. O cara agradece e fala que quanto mais tempo durar essa doença, mais perigoso vai ser para o mestre. Então ele pede para levá-la até o mestre. Se não fizer isso rápido, isso vai ser ruim. Pode acontecer vários problemas. Então ele pede para tirar todo mundo de dentro da sala, e a mulher fala que já arrumou tudo isso, e deixou um guarda especial na porta para impedir qualquer um de entrar. Então o velhote fala que ela também precisa se despedir. Então ela pergunta para esse cara se ele lembra ainda o que ela pediu para ele. E o maluco confirma. E o que ela tá querendo é o selo do mestre da mansão e o manual secreto. A mulher fala se ele encontrar, vai dar 300 moedas de prata para ele, e o velhote só agradece. Então a mulher fala para todos saírem, e todo mundo só atende esse pedido. A mulher está um pouco desconfortável pelo fato desse cara ser um xamã, só que ela não pode fazer muita coisa. Então quando ela tá saindo do local, ela vê uma criança treinando, e ela já dá esse olhar nele, pois esse jovem é o quarto filho do mestre, e o maluco ele tá treinando, e ela tem raiva desse garoto porque ele é filho de uma geisha. Ela fala que entende porque o velho saiu com uma geisha, só que não pode perdoar ele por ter dado o título de mestre para esse garoto. Então ela vira o rosto e sai desse local. Mas enquanto ela está saindo, o Prota tá chegando, e ele percebe que esse local tá movimentado. O guardinha fala que aquele lá na frente é o quarto filho do mestre, e nesse momento ele tá treinando artes marciais. O Prota percebe que esse cara tem bastante talento, mas não é desleixado com seu treinamento. Então ele pergunta para o guarda se esse é o método de aprender artes marciais. O maluco fala que ele só tá usando uma posição para melhorar sua força, e o Prota nesse momento fala que entende. Então ele pergunta para o guarda-chan se
se ele pode aprender artes marciais. E se ele puder, será que ele pode matar o guarda-cã? O doido já fica com medo. Então o prota dá aquele olhar para ele e pergunta se ele ouviu. Assim ele repete a pergunta. E o cara com medo nem sabe o que dizer. E ele só fica pensando. E já sacou logo que o prota descobriu que todos iriam abandonar ele. O cara percebe que o nosso garoto é bastante inteligente. Mas ele fala para o jovem mestre que fundamentos das artes marciais pode ser feito com treinamento interno. O prota não entende isso, pois ele nunca praticou artes marciais. E o maluco explica de uma forma mais fácil, que é usar o Tungu Nanshi para purificar internamente a energia da natureza. E dessa forma, reunir o Ki interno. E depois disso, acumular o Ki interno dentro da pessoa. E depois disso, acumular o Ki interno só para poder ficar mais forte. Só que, no entanto, o Ki interno não pode ser algo que você pode reunir em um dia. Mesmo se aprender artes marciais, será difícil vencer um artista marcial, já que esse maluco ele tem anos de prática. Então o prota pensativo deduz que não dá de fazer isso de forma rápida. E o maluco ele só confirma. E com esse sorriso de bosta, fala que provavelmente ele nunca vai conseguir fazer isso, pois já passou do tempo dele conseguir, pois as crianças conseguem reunir Ki interno a partir dos 5 aos 9 anos. E se ela não fizer nessa idade, vai acumular muita impureza e não importa o que a pessoa faça, será difícil reunir essa energia. O que significa que nosso garoto nunca vai aprender artes marciais. O maluco tentando não sorrir, em pensamento fala para o prota tentar o seu melhor, pois mesmo se ele tentar fazer isso, não vai conseguir nada. Mas nesse momento, ele tem uma surpresa, pois o prota tá com a cara virada para ele, e ele pega no rosto desse cara, e fala que o olhar dele parece bastante ganancioso, e o doidão já tá mordendo os lábios de agonia. Então nesse momento, o prota pede um favor a ele, e fala para ele se tornar dele. O prota se vira, e o maluco diz ok, pois ele não pode fazer muita coisa. E olha a cara de vergonha desse maluco, parece que ele deu aquela coragem aí, gente. E como o prota não pode capotar o guarda-cã e o guarda-cã não confia nele, então vai ser um pouco difícil trazer ele para o lado dele. Então o maluco fala que eles devem sair logo. O prota pergunta por quê e o guarda fala que o jovem mestre mais novo não gosta dele e pergunta se aconteceu alguma coisa. O doidão fala que 2 anos atrás o verdadeiro jovem mestre chamou a mãe dele de vadia vulgar e naquela época ele foi completamente espancado. Traduzindo, o jovem terceiro mestre ele é fraco. O prota dá aquele sorrisão e fala que o quarto jovem mestre é bastante humorado. O guarda não entende e o prota responde que ele foi bonzinho por ainda ter deixado os 4 membros dele intactos, pois se fosse o prota, ele teria arrancado dele. Mas o cara insiste em sair logo daí e o prota só aceita e eles vão embora. E o maluco tá lá, só ouvindo isso. E lá na mansão, o xamã preparou uma porrada de coisa e tá com essas linhas no corpo do mestre. E olha o estado desse cara. O velhote tá surpreso, pois ele pensava que isso era só um vício, mas é uma energia negativa mortal. E se fosse uma pessoa normal, já teria sido consumida. Só que já faz muito tempo que ele tá assim. Então a chance dele sobreviver é de 50%. O doidão fala que só precisa fazer o que ele foi mandado a fazer. Então ele prepara tudo e já começa a fazer o selo. E o selo não é muito legal, pois nele tá escrito para imitar fantasmas malignos. Então quando o selo tá pronto, ele joga na direção do mestre. Assim o selo gruda no peito dele e uma energia estranha começa a fluir. E o xamã já começa a chamar a doença. Assim ele faz a sua mandinga, começa a fazer uns selos de mão e a doença começa a sair do corpo do mestre. Mas o velhote está com dificuldade, pois a energia mortal é bastante poderosa. Então esse xamã chama por iluminação, pede a proteção de Buda. E nesse momento o mestre ele começa a gritar de dor. E o caboclo ele tá com os olhos vermelhos. Então o velhote escuta um barulho. Assim ele percebe que alguém entrou nesse lugar. Isso é perigoso, pois o velhote falou que ele não pode ser incomodado quando ele está fazendo esse ritual. Assim a energia começa a ficar descontrolada e o xamã ele é jogado para longe. Dessa forma ele cai nos pés do prota. Quando ele vai olhar, ele pergunta o que de acha isso, porque ele tá nesse lugar. O guarda ele já começa a ficar maluco e pergunta o que tá acontecendo com o mestre da mansão. E o maluco do nosso prota, ele faz uma saudação para o mestre e o chama de pai. Nessa situação bem que assim, o velhote não tá nem ouvindo nada. E olha o sorriso do nosso pescotapo. Acabou.